se está ruim para você. Imagina para os bolsonaristas que comemorou a prisão domiciliar de Bolsonaro, até perceber a jogada de mestre de Alexandre de Moraes, que concedeu prisão domiciliar para Jair Bolsonaro por 90 dias, depois da internação por pneumonia e foi criticado por muitos. Mas não foi uma libertação disfarçada, não foi uma absorção emocional, não foi o STF voltando atrás, foi uma operação jurídica de controle. Essa prisão domiciliar não é definitiva. Ela é temporária, o prazo é de 90 dias, e esse prazo ainda começa a contar a partir da alta. Hospitalar, nem isso é um benefício aberto solto. Sem prazo, é uma medida com tempo contado, com justificativa médica e com revisão anunciada, e esse é fundamental. A base da decisão é humanitária e clínica. Não é política, Alexandre de Moraes levou em conta a idade do mito, as comorbidades, o histórico médico e o quadro de broncopneumonia. Até a PGR se manifestou favoravelmente à transferência, dizendo que os laudos indicavam necessidade de vigilância constante de saúde, da saúde dele no caso, e que isso poderia ser melhor garantido no ambiente familiar, ou seja, Michele vai cuidar de Bolsonaro. O STF não abriu mão de poder nenhum, ao contrário, a decisão foi montada de um jeito que preserva a imagem de humanidade do judiciário, mas mantém Bolsonaro dentro de uma redoma de controle absoluto. Ele continua com tornozeleira eletrônica. Ele fica com área de permanência limitada ao endereço residencial. Ele está proibido de usar celular. Sim, gente. Telefone ou qualquer meio de comunicação externa. Está proibido de usar rede social, inclusive por intermédio de terceiros. Ele está proibido de gravar vídeos ou áudios. Direto ou indiretamente pensou que era moleza para ele, né? Não é isso, não é uma restrição física. Isso é uma restrição política e comunicacional, porque Bolsonaro nunca foi apenas um réu ou um condenado. De alto perfil, Bolsonaro é um personagem que se movimenta pela comunidade, pelo vídeo sim, pela mobilidade, pelo recado indireto, pela fala vazada, pelo gesto transformado em drama. É assim que ele gosta de se comunicar. Então, quando a decisão corta telefone, gravação, rede social e comunicação externa, o que está sendo contido não é apenas o corpo de Bolsonaro, é a capacidade de influência pública dele durante esse período, ou seja, 90 dias. Esse é o ponto que muita gente não percebeu. A prisão domiciliar nesse formato não é simplesmente ele vai para casa. Sim, ele vai para casa, não, mas vai para uma casa transformada em extensão do controle estatal e tem mais, não para por aí não. As visitas também mostram isso, se liga no que eu vou falar. Os filhos podem visitar, mas em dias e horários específicos, não é qualquer hora. Michele Bolsonaro, Laura e a enteada não precisam de autorização porque moram na residência. Advogados podem entrar, equipe médica também pode entrar. Fisioterapia também, agora fora disso. Os demais visitas ficam suspensas. Segundo os relatos sobre a decisão, deve haver vistoria em veículos que saírem da residência. Foi determinada, além de relatórios médicos semanais, o ambiente doméstico continua sendo tratado como um espaço de custódia. Não vai ter moleza não, isso muda completamente a leitura da notícia. Então ele saiu da prisão? Bolsonaro tá livre, não tá não. Ele saiu do regime fechado hospitalar, prisional, para um regime domiciliar de exceção, com fundamento humanitário, mas sem perder a lógica de vigilância. Alexandre de Moraes faz um movimento muito calculado. Ele evita que Bolsonaro e seus aliados transformem a pior adequado de saúde numa bandeira de perseguição, desumana, mas, ao mesmo tempo, ele não entrega para o bolsonarismo a narrativa de vitória. Ou seja, eles não venceram. Se mantivesse tudo do jeito anterior, com laudos apontando fragilidade, o Supremo corria o risco de alimentar um discurso de martírio. Se soltasse de forma ampla, passaria a imagem de recurso. Então a saída foi uma medida temporária médica, revogável e cheia de trava. Isso é muito importante, porque o recado institucional parece ser o seguinte: o Estado aceita a necessidade clínica, mas não relaxa o cumprimento da pena. A decisão reforça que o problema central, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, não desapareceu, a condenação não foi desfeita, o regime não mudou por revisão do caso, o mérito não foi reaberto. O que houve foi apenas uma adequação do local de cumprimento. Por razões de saúde, consegui entender. Então quem tentar vender isso como Bolsonaro venceu, está mentindo, e quem tentar vender isso como Moraes amoleceu, também está mentindo.